Se você não anotou, está aí no seu informativo, você pode ler depois. Primeira delas, ingratidão. Ingratidão. Primeira delas, ingratidão. Deus não responde a oração de gente ingrata. Deus não responde a oração de pessoas ingratas. Segunda coisa, desobediência. Sabe? Uma das coisas que Deus tem prazer é em que se obedeça a sua palavra. Em que obedeça a sua palavra. Deus tem prazer no obediente. Terceiro, pecado não confessado. Diga para quem está do seu lado: ingratidão, adoração irreverente, desobediência, pecado não confessado, uma vida cheia de impureza, indisposição de seguir a vontade de Deus e infidelidade. Aleluia. Vamos dizer de novo juntos, o doisinho? Ingratidão, adoração irreverente, desobediência, pecado não confessado, uma vida cheia de impureza, indisposição de seguir a vontade de Deus e infidelidade. Tudo isso são bloqueios que impedem Deus de responder a nossa oração. Não adianta você orar se o seu coração está impuro, se tem coisas erradas dentro do seu coração, se tem bloqueios no seu coração. Deus não vai responder. Não vai responder também se somos infiéis, se temos infidelidade, se somos infiéis diante de Deus. Deus também não vai responder. Mas vamos avançar. Oitavo, dúvida e incredulidade. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7 diz o seguinte: se alguém quer pedir algo a Deus, peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha, irmãos, a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós vamos fazer, temos que fazer pela fé. Sem fé não podemos receber nada de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus tem que ser pela fé. E olha, querido, se você não tiver convicção de que Deus pode fazer o impossível para você, nada vai acontecer na sua vida. Se você não crê nas promessas que Deus tem para você, nada vai acontecer. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Se Ele falou, é certo que cumprirá. Deus não é homem que minta, nem homem que se arrependa para que volte atrás. Se Ele falou, certamente Ele vai fazer. Diga para quem está do seu lado: Deus tem promessa para você. Só você pode impedir essas promessas de se cumprir na sua vida. Ô irmão, o que toca o céu não são as suas lágrimas. Tem gente que chora diante de Deus e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o que toca o céu não são as suas lágrimas. O que toca os céus é a sua fé. É a sua fé. Aquela mulher hemorrágica já havia anos sofrendo daquela hemorragia, e ela viu Jesus passar, e ela invadiu e entrou pelo meio da multidão. E sabe o que ela fez? Ela não chorou: ai Jesus, por favor, não sei o quê. Não fez nada disso. Ela simplesmente falou: se eu tocar na orla, eu serei curado. O que mudou a história daquela mulher foi a sua fé. E o que vai mudar a sua história, o que vai mudar a sua vida, é a sua fé. Não são as suas lágrimas. É a sua fé, querido. Sabe, querido, não é a sua necessidade, mas a sua fé. Somente a sua fé honra a Deus. Diga para quem está do seu lado: irmão, somente a sua fé pode honrar o Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos às vezes ter fé por nós mesmos. Nós precisamos da fé de Deus. A palavra de Deus fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora diga para quem está do seu lado: Jesus
você tem a fé de Deus dentro de você. Você tem a fé do Senhor habitando dentro de você. Então, irmãos, você precisa ter fé no amor de Deus. Você precisa ter fé no amor de Deus. Se você tiver fé no amor de Deus, sabe, de crer que o coração dele é bom para com você, sabe, deixa eu te falar, Deus não fica pensando coisas malignas a seu respeito. Tem pessoas que às vezes as coisas não acontecem do jeito que elas imaginam, do jeito que elas presumem, do jeito que elas sonham, e elas falam assim: é Deus que está querendo isso para mim, é Deus que está permitindo isso, é Deus que deixou acontecer isso. Mas eu quero dizer algo para você: Deus é sempre bom. Qual é o pai que quer o mal do filho? Deus é sempre bom. Agora, muitas vezes nós precisamos da disciplina de Deus, mas a disciplina de Deus fala que nós somos disciplinados para boas obras. Você é disciplinado para ser aproveitado por Deus. Então Deus não tem pensamentos maus a nosso respeito. O amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa crer no amor de Deus. Você precisa crer que Deus ama você acima de todas as coisas. Mas muitos de nós ainda temos dúvida e incredulidade. Tem gente que duvida que é filho de Deus. Eu acho bom que tem umas coisas que aparecem que é tremendo, né? Sábado eu cheguei de manhã em casa. A hora que eu abri o portão, entrou 2 testemunhas de Jeová. Aí eu perguntei: quem são vocês? Não, eu sou um testemunho de Jeová. Eu falei: eu também sou. Jeová é Deus, o testemunho dele é onde eu vou. Também sou testemunho de Jeová. Só que eu não pratico o que vocês praticam. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: Jesus é Deus para você? Ela falou: não, peraí, não é bem assim. Não, porque ele fala que ele e o Pai são um só. E lá em Hebreus fala que ele tem um nome que está acima de todo nome. E que Deus o chamou de Deus. Então ele e Deus são um só. Então Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus não. Eu falei para ela assim: você crê que você está salvo? Não, eu tenho que perseverar até o fim. Eu falei: até o fim de quê? Não, porque eu tenho que perseverar, porque no final serão salvos 144 mil. Eu falei: então você tem que parar de pregar para mim. Porque se eu crer, eu posso tomar sua vaga. Aí você vai perder sua vaga. O que vai acontecer com você? Você crê que você é salvo? Eu falei: eu creio, eu sou salvo. Mas você é muito arrogante. Eu falei: não, eu não duvido. A palavra de Deus declara que em Romanos 10, versículo 10, que aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Eu sou salvo. Você é muito arrogante. Eu falei: não, sou salvo. Agora, se a minha salvação é sua, você vai de encontro a você, achando que é arrogância, é um problema seu. Mas eu sou salvo. Não sou vencedor ainda. Estou completando a carreira, estou correndo atrás. Eu quero reinar com Cristo, mas no céu já estou. Nem que eu quiser ir para o inferno, eu não vou mais. E agora você passou nos limites. Eu falei: não, passei não, eu sou salvo. Eu vou para o céu. Agora, não quer dizer que chegar lá no céu eu vou ser tratado como Paulo, vou ser tratado como John Wesley, Finney, não é verdade? Esses aí estão no outro patamar, não é verdade? Mas eu sou salvo, eu vou para o céu, sim. Mas você é muito arrogante. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar algo. Você tem 2 minutinhos para escutar? Ela falou: fala. Eu falei: querido, ainda tem tempo para você. Você pode reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e mudar totalmente a história. Você é uma moça nova, você deve ter no máximo 20 anos de idade. Sabe qual é o problema? É que Deus não vai tomar você por inocente. Porque você está pegando a palavra e ensinando uma mentira. Você está ensinando um engano. Você está levando pessoas a se perderem. E aí, além do mais,
você está levando pessoas a duvidarem do amor de Deus. Toma cuidado, querido. Ainda tem para você. Você pode mudar de vida. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Você quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ah, não. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar para o Senhor. Mas Deus está te dando a chance. Colocou um pastor de frente para você, para poder pregar o Evangelho para você. É uma oportunidade que você está tendo. Depois que você morrer, você não pode chegar diante de Deus e falar: ah, não, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Hoje, agora, se você quiser, Deus pode mudar a sua história. O Espírito Santo pode vir, entrar na sua vida e mudar a sua vida. Ah, mas eu não acredito que é assim não. Eu falei: pois é, você está cometendo um dos maiores pecados que você pode cometer. Uau! Você está duvidando da graça de Deus. A salvação de graça é um dom imerecido de Deus para que ninguém se glorie. Como Deus é bom. Eu falei: avalia. Você não quer que eu ore por você? Não, nós não podemos aceitar a oração de ninguém. Eu falei: está vendo? Eu estou disposto. Vamos fazer um desafio. Se você está pregando a verdade, se você fala a verdade, vamos estipular um tempo aqui, um mês. Se você está pregando a verdade, dentro de um mês eu vou largar o Evangelho e vou virar o Assembleia de Jeová. Mas se você estiver pregando mentira durante um mês, o Espírito Santo vai te incomodar todos os dias e você vai aceitar Jesus e vai mudar a sua história. Não, isso aí eu não posso aceitar, não posso fazer esse tipo de desafio. Eu falei: está vendo? Você duvida de Deus em todo tempo. Tem muita gente que duvida do Senhor, irmãos. Esse é o grande problema. Sabe, Deus é sempre bom e sempre nos dá a oportunidade. Em primeiro lugar, nós precisamos crer na bondade de Deus. Não podemos duvidar dele. Segundo, precisamos crer na fidelidade de Deus. Dele não podemos mudar, nós podemos mudar, mas Deus nunca muda. Diga para quem está do seu lado: Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Tiago 1,17, olha o que diz a palavra: toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, certamente cumprirá a sua palavra. Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel. Se você tiver que duvidar, duvide de você, mas jamais duvide de Deus. Não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele é obrigado a cumprir tudo aquilo que Ele falou. Sabe por quê? Porque senão o diabo vai acusar. Você falou, mas não cumpriu. Deus é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Se Ele cumpriu, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Amigo, diga para quem está do seu lado, irmão: Deus é fiel. Em terceiro lugar, nós precisamos crer no poder de Deus. Sabe? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Sabe, irmãos, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Deus quer que você tenha vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida suprida em todas as suas necessidades. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Agora, por que tem muitos irmãos que não estão desfrutando o melhor dessa terra? Porque duvidam de Deus, porque não creem no Senhor. O Senhor fala, deixa eu citar, irmãos. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai abrir as janelas do céu
você vai poder provar o Senhor nisso, diz o Senhor. Olha que coisa. Mas tem irmãos que duvidam disso. É impressionante, ele duvida de Deus. Ele prefere investir em causas perdidas. Eu me lembro de um episódio que aconteceu em Goiânia. Teve um pastor que a igreja ia reformar. E ele tinha 900 mil reais guardados. E a igreja ia fazer uma reforma. E ele tinha 900 mil que ele tinha recebido de herança. E Deus falou para ele: investe esse dinheiro na reforma da igreja. Sabe onde que ele investiu? Abres Cruz Master. Perdeu tudo. Duvidou de Deus. Quando você recebe o seu salário, você acredita em Deus para tirar o primeiro dízimo? Ou você duvida de Deus? Ah não, se eu der primeiro dízimo, eu não sei o que vai ser do resto. Por isso que Deus o abençoa. Eu fico olhando, irmãos, estão sempre dando murro em ponta de faca. Vira e mexe, está sofrendo, está desgastado, é confusão o tempo inteiro com outros irmãos. Por quê? Vai olhar a vida financeira, vai olhar se é fiel. Duvida de Deus. Provai-me nisso, diz o Senhor. Sabe, querido, Deus vai fazer poderosamente, infinitamente mais do que tudo aquilo que você sonha. Eu quero dizer algo para você. No fundo do meu coração, com toda honestidade, minha casa é muito mais do que eu pedi, meu carro é muito melhor do que eu precisava, minha esposa é muito mais mulher de Deus do que eu merecia, meu filho é uma bênção. Todo mundo reclama de menino que chora o tempo inteiro, de madrugada. Meu filho dorme meia-noite, acorda às 6 horas da manhã. Não dá trabalho nenhum. As pessoas falam: gente, eu não escuto esse menino chorando. Sabe por quê? Deus tem prazer em ser fiel quando você crê nele. E eu acredito no Senhor. Não duvide de Deus, irmão. Isso é um empecilho para que a sua oração seja respondida. Creia no amor de Deus, na sua fidelidade e também no seu poder. Mas creia na vontade de Deus, que ela é sempre positiva para você. Deus quer te dar o melhor. Você que é solteiro, Deus quer te dar o melhor marido, a melhor esposa. Você que é empresário, Deus quer te dar a melhor renda. Mas creia em Deus. Você que quer trabalhar, Deus quer te dar o melhor salário, Deus quer te dar o melhor esposo, o melhor marido. Mas você precisa crer no Senhor. Sabe qual é o problema? É que nós sempre estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. E Deus sempre faz infinitamente mais. Deus sempre quer operar na nossa vida. Deus não quer ficar parado, te olhando, vendo você sofrer, dando um ponto de faca, passando dificuldade. Deus quer mover na sua história. Deus quer mover na sua história. Mas por que Deus não move? Porque você duvida. E olha, nós vamos sempre ser testados. Sempre você vai ser testado, se você confia ou não em Deus. Em várias circunstâncias, não só financeiras. É quando alguém fica doente, você confia que Deus pode curar? É quando você está com uma causa impossível de resolver, você confia que Deus pode transformar? Você sempre vai ser testado. Deus vai sempre testar-nos na nossa incredulidade. Vamos ficar de pé por um momento. Feche seus olhos. Todos os instrumentos tocam. Comece a rejeitar no seu coração. Falar: Senhor. Comece a falar com Deus aí agora, onde você está. Comece a falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, vai rejeitando toda a incredulidade no seu coração. Vai jogando por terra agora. Você que é solteiro vai falando: Senhor,
eu não tenho dúvida se o Senhor vai me dar o melhor dessa terra. Você que é empresário, vai orando, vai falando: Senhor, eu rejeito todo mês negativo, rejeito toda falência, rejeito que o meu marido não vai converter, que a minha esposa não vai converter. Eu repreendo agora toda dúvida no meu coração. Eu não aceito mais essa vida de miséria, não aceito vida de enfermidade, não aceito ataques malignos na minha mente. Eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas verdades. Eu não duvido
em nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos assentar, irmãos. Nono empecilho: egoísmo. Tiago 4, verso 1 ao 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Outro empecilho para as nossas orações é o egoísmo. Muitas vezes não percebemos que temos uma vida egocêntrica. Agora mesmo nós estávamos cantando uma música aqui, os irmãos ensinaram, música nova. A música começa falando de eu. Já viram? Eu preciso, eu tenho. Essa semana alguém me entregou um CD aqui, tem 12 músicas. 11 músicas é eu no centro. Eu preciso, eu quero, eu estou assim. Tudo é o ego no centro, é o eu no centro. Sabe qual é os grandes problemas da nossa vida? Egoísmo. Somos egoístas e não percebemos quando somos egoístas. Quando somos egoístas, irmãos, às vezes não percebemos isso. Sabe? Você chega em casa, quer dominar o controle, quer dominar a televisão, quer tudo voltado para você, tudo focado em você. Você é o centro de todas as coisas. Somos o centro de tudo. Tudo gira em torno de nós, da nossa vontade, do nosso querer. Não gostamos de ser contrariados. Essa é a grande verdade. Não gostamos que nada nos contrarie. Tudo tem que ser de acordo com o que nós queremos. Sabe por quê? Por causa do nosso egoísmo. Infelizmente, a palavra de Deus diz: olha lá, por que tem contendas entre nós? Por causa dos prazeres que militam na nossa carne. Nossa carne é um negócio enfurecido, irmão. Jamais gosta de ser contrariado, não é verdade? Chama sua carne para orar às 5 horas da manhã. O que você acha que ela vai te falar? Oh, como alegre eu estou por acordar às 5 horas da manhã. É isso que sua carne fala para você? Você deve ser o PT, porque a minha fala: dorme, descansa. Sabe por quê? Porque a minha carne, ela é egoísta. Ela quer os prazeres. Sabe? Dia de domingo eu não almoço. Geralmente domingo eu não almoço. Mas minha carne, ela fica captando o cheiro de tudo quanto é lado. Sabe? Hoje tinha alguém assando carne, não sei aonde, mas o cheiro veio e entrou. E a minha carne falou assim: vai agora e compra uma picanha, compra um cupim, compra uma fraldinha, compra um feijão tropeiro, come, para quê? Sabe por quê? Não gosto de ser contrariado. A nossa carne é egoísta. Diga para quem está dizendo: irmão, sua carne é egoísta. E o egoísmo, ele impede Deus de responder suas orações. Egoísmo é outro empecilho. Vida focada sempre em nós, no centro. 10. Recusa em ajudar os pobres. Provérbios 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Sabe, irmãos, o dinheiro compra tudo, mas não resolve todos os problemas, não. Sabe? E é por isso que quem tem muito dinheiro, pode ter certeza, um dia ele vai clamar a Deus. Um dia ele vai invocar o nome do Senhor. Tem gente que acha que dinheiro é tudo, mas um dia vai buscar o Senhor. Sabe? Agora, se essa pessoa é alguém que nunca atentou para o clamor do necessitado, sabe? Quando ele clamar, Deus não vai ouvir. Sempre tem gente precisando de alguma coisa, sabe?
Quem tapa o ouvido do pobre, quando clama, Deus não escuta. Deus não ouve. Tem muita gente que pode ajudar, mas não ajuda. Tem gente que pode colaborar, mas não colabora. Não ouve quem está com necessidade. Não escuta quem está com necessidade. Eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus aqui está falando de pobreza. Mas o ponto central não é a miséria. Não é a pobreza. O ponto central aqui é a generosidade. Se você é alguém que nunca oferta na igreja, nunca colabora com nada, é porque o seu coração não é generoso, seu coração é duro, seu coração é de pedra. Você é avarento, e a avareza é pecado diante de Deus. É avarento, irmão. Às vezes a gente não consegue, não gosta de reconhecer a nossa avareza, sabe? Mas eu quero dizer para você, Deus não ouve a oração de quem é avarento, de quem tem avareza no coração. Sabe por que muitas vezes nós não ajudamos? Por dúvida, por incredulidade, por medo e por avareza também. Se eu posso gastar comigo, por que eu vou dar para os outros? Irmãos, sem medo nenhum. Às vezes eu saio daqui, às vezes eu encontro 3 ou 4 pedidos. Para no sinaleiro, tem gente pedindo. Sempre tem uma moeda, sempre tem alguma coisa, eu dou. Sempre eu vou dar. Tem muitos irmãos que conhecem meu coração. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Eu podendo dar, eu dou. Mas eu não empresto nada para ninguém. Se você puder ajudar, ajude. Mas não complique mais a vida de ninguém. Não seja avarento. Não tenha avareza no seu coração. Se você não é uma pessoa generosa, isso vai bloquear suas orações diante de Deus. Por que Deus não tem ouvido as orações de alguns irmãos aqui e de outros ouvem? Por que às vezes você fica olhando para o lado e falando, gente, mas o irmão lá, eu oro 3 vezes por dia, o irmão não ora nada, mas Deus ouve o que ele fala. Sabe por quê? Generosidade. É generoso. E tem gente que no coração é duro. É duro. Ô irmão, lá em casa não tem arroz, não tem feijão, não tem o que comer. Tá bom, irmão, vem cá, vamos orar. Deus proverá. E a sua dispensa está lá cheia. 10 pacotes de arroz cristal. Né? Dona Conta está abarrotada. Feijão. Presença marcante na dispensa. Aí você chama a mão para orar. Ao invés de enfiar a mão no bolso, falar, irmão, vamos ali, vou fazer uma cesta para você te abençoar. Falta generosidade, irmãos. Sabe por quê? Egoísmo. Somos voltados para nós mesmos. Sabe que Deus não quer focar o pobre. Deus quer focar o seu coração. Deus quer saber separar generosidade. Avalie antes de dizer não para uma pessoa. Avalie se você não tem mesmo condição de ajudar. Sabe? Agora, você, quando não tiver, você não tem que dar. Mas, se você tem condição, avalia para o seu próprio bem. Porque senão Deus não vai te ver. Deus não vai nos escutar. Deus vai fechar os seus ouvidos. Uma das piores coisas que pode existir na vida de um crente é bloquear o seu canal de oração. Quero dizer algo para você, no fundo do meu coração. Se você não ora, você não vai alcançar nada em Deus. Não se iluda. E não se iluda enganando outros. Às vezes eu chego para o irmão, ei irmão, como é que está? Você está orando? Ah não, oro. Ora onde? Ora lá em casa. Ora nada. Quem tem vida de oração, você percebe a pessoa. Quem tem vida de oração é cheio do Espírito, ouve de Deus, toma decisões sábias, sabe o caminho que anda, faz escolhas corretas.
Nós precisamos mudar nossa história, irmãos. Nós precisamos parar de ser religioso, de ser fariseu e de nos tornarmos homens e mulheres de Deus, de termos uma vida de oração intensa e diante do Senhor, para ver o céu se mover sobre nós. Nós estamos aqui colocando 4 períodos de oração, é porque os obreiros não têm o que fazer, porque nós estamos sem coisa para fazer, mas nós estamos orando porque nós queremos o mover de Deus sobre nós, queremos a unção de Deus sobre este lugar, queremos o poder de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas. Aleluia! Mas isso começa com generosidade. Temos que ter generosidade nos nossos corações. Antes de nós tirarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu quero perguntar para você nessa noite. Feche os seus olhos. Onde você está? Pede perdão para Deus se você tem sido avarento, infiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Fala: Deus, me perdoa. Não deixa eu andar mais assim não. Pede perdão para Deus por causa da sua falta de generosidade. Deus, eu não sou generoso. Eu não oferto, eu dizimo. Quando eu vejo alguém precisando, eu não faço nada. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor ouça minhas orações. Eu quero tirar esse teto de bronze que está sobre a minha cabeça. Não venha mais para casa do Senhor de mãos vazias. Não duvide mais do Senhor na sua vida. Fala com Deus, fala: Deus, o Senhor tem resistido às minhas finanças, mas nessa noite eu quero quebrar isso, em nome de Jesus. Fala com Ele. Fala: Pai, eu tenho um coração valendo, egoísta, voltado para mim mesmo. Oh, Espírito de Deus. Vamos ficar de pé quando nós cantamos o cântico. Impedimento, altivez e orgulho. Tiago, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz a palavra. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos dizer isso uns para os outros? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, irmãos, algumas pessoas vão orar e enfrentam resistência dos demônios. E essas resistências são quebradas quando eles começam a orar. Mas tem pessoas que quando começam a orar, Deus mesmo começa a resisti-las. Deus mesmo começa a resistir a essas pessoas. Sabe por quê? Coração soberbo. Coração soberbo. Sabe, querido? Às vezes, esse tipo de pessoa até tenta orar, mas não consegue. O Espírito Santo resiste. Há uma resistência, ele quer falar, ele quer dizer algo para Deus, mas o Espírito Santo está ali resistindo. Sabe por quê? Porque por causa da soberba. Tem gente que tem um coração soberbo, sabe? Tem gente que tem um coração arrogante e acha que Deus vai ouvir. 12º, justiça própria. Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. Propôs também essa palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Alguns oram para ser vistos, sabe? A sua vida espiritual é às vezes uma performance preparada para agradar um monte de admiradores. Eu fico olhando alguns tipos de oração que às vezes as pessoas fazem. É algo assim, sabe, mecânico. É para mostrar que está orando, é para aparecer que está orando, mas não tem o coração naquela oração, não tem a disposição naquela oração. Tem muita gente que não ora para Deus, elas oram para elas mesmas, sabe? Na verdade, elas estão preocupadas se alguém está escutando a oração delas. Sabe por quê? Porque se acha bom demais. É uma justiça própria muito grande, sabe? É uma justiça própria muito grande. Eu quero dizer para você: ah não, pastor, eu não tenho justiça própria. Tá bom, quando alguém fala alguma coisa a seu respeito, qual é a sua reação? Quando acontece alguma coisa com você, qual é a sua reação? Como é que você reage? Ah não! Tanta gente quebra o carro, por que tinha que quebrar logo comigo? Logo meu! Por que quebrou justamente o meu? Por que bateu justamente o meu? Sou dizimista fiel, dou oferta na cena para pagar o ônibus, vou todo domingo no culto. Por que justamente comigo? Por que logo eu? Por que tinha que ser eu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Mas tem gente que tem uma justiça própria tão grande, tão exacerbada, que ele acha que nada pode acontecer com ele. Nada pode acontecer com ele. Sabe? Ah, eu tenho um problema no meu casamento. Peraí, você acha que é só você que tem problema no casamento? Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós estamos achando bons demais. Eu acho interessante. Sempre quando alguém vem falar do outro, ele coloca a justiça. Você não sabe o que o fulano fez comigo. Você não sabe o que ele fez com a minha vida. Você não sabe do que ele me prejudicou. Sabe o que é isso? Justiça própria. Justiça própria. Em outras palavras, você não está falando isso claramente. Mas sabe o que você está dizendo? Eu sou melhor que aquele que está lá, ajoelhado, ele tem coragem de levantar a cabeça e olhar para o céu. Eu sou muito melhor do que ele. Justiça própria. Diga-se comigo: vive pela fé. E a vida que eu vivo pelo Filho de Deus. Você foi crucificado com Cristo. E por irmão pesado, irmão, você está crucificado com Cristo. Para de se preocupar com a sua reputação. Para de se preocupar com o seu nome. Nós não somos nada. Nada, irmãos. O que você é? Me fala. Você não é nada. Amanhã ou depois sai daqui, passa um carro em cima de nós, morre, acabou. E passa uns dias, ninguém lembra mais. Já esqueceu. Já era. Pare de achar que você é bom demais. Nós não somos nada. Pare de ficar se justificando que não devia, que não podia, que logo eu. Vamos avançar, hein? Temos que ter cuidado, irmãos, com a justiça própria. Olha o que diz na história. 2 rapazes foram passar a noite na casa de seus avós.
Na hora de dormir, os dois rapazes se ajoelharam ao lado de suas camas para fazer suas orações. Então o mais jovem começou a orar com toda a força de seus pulmões. Eu oro, Senhor, por uma bicicleta nova, por um PlayStation, Nintendo novo, e também oro por um iPad. Seu irmão mais velho, cheio de reputação, cheio de justiça própria, virou para ele e falou assim: o que você está gritando? Deus não é surdo. Aí o irmão mais novo sorriu e disse para ele: Deus não é surdo, mas a vovó é. Enquanto o outro estava cheio de justiça própria, o outro estava ali. Deixa o pau quebrar, deixa quem escutar quiser. Eu vou orar. Tem irmão que tem tanta justiça própria que você nem escuta a oração dele, ele vai orar. Acho que ele fica com medo de ofender a Deus. Oh, não. Deus ama você como você é. Aleluia. Vamos avançar. 13º, 1 Pedro capítulo 3, versos 7 e 8. Maridos, relacionamento conjugal é rápido. É outra coisa que impede Deus de ouvir as orações. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro fala que os problemas conjugais podem ser um grande impedimento para nós orarmos. Sabe? Tem marido que quebra o pau com a esposa, começa a brigar, não tem limite, começa a jogar os trem na mulher, começa a jogar os trem no marido, o pau quebra, sai da frente, aí vai pancada, aí depois vem pro culto. Depois vem pro culto, como se nada tivesse acontecido. Virou uma brigaiada terrível. Sai daqui, seu cavalo, espera aí, seu jararaca, que eu te pego. Vira aquela confusão. Vira uma combinação tenebrosa de ressentimento, amargura, raiva, iras, palavras rudes. E isso interrompe as suas orações. Tem casal que está aqui dentro agora que Deus não está escutando nada. Não está ouvindo nada. Ah, meu casamento está ruim, pastor. Vai orar. Vai perdoar. Para de brigar, para de xingar. Tem gente que vive um casamento miserável. Oh, irmãos, tem que aguenta viver um casamento miserável, acordar e dormir brigando com a mesma pessoa todo dia. Vem pelado, vem vestido, vem pelado, vem vestido, come, almoça, janta e briga. O tempo inteiro. Cai a ficha, meu irmão. Você vai viver com esse homem, com essa mulher, pro resto da vida. Tem que resolver os problemas. Deus não escuta as orações. Por que alguns casais oram e parece que o céu está fechado? Que as orações estão interrompidas. O céu parece de bronze, ora e não acontece nada. Exemplo é ele, os demônios do inferno inteiro. Começa com pomba-gira, chucaveira, tranca-rua, sempre linda, Maria Padilha, Exu, Iobu, não sei mais o que. E vai para Moripe disfarçando o Bezerra de Menezes, não sei mais quem e tal. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus não está escutando. Aí chega na igreja, meu amorzinho para cá, meu benzinho para lá, Pai do Senhor. Ai, amado, amada. Para com isso, irmão. Para de viver uma vida dupla. Sabe? Quando o marido e a mulher brigam, sabe? Quando eles discutem e resolvem alimentar as mágoas, a oração vai ficando destruída. Deus não vai escutando. E o cara achando que ele é o maior da paróquia. É o maior do pedaço. E vem para a oração, às vezes até vem para a oração. Sabe?
Não aguento mais esse cavalo dando coice dentro de casa. Não aguento mais esse bruto aqui dentro. Muda a minha vida, Senhor. Muda esse homem. Não aguento mais esse cavalo, esse homem bruto aqui dentro de casa. Não suporto mais. E começou a orar em línguas. Como me canta lá, anda lá. E o anjo começou a traduzir lá em cima. Eu também, Senhor, muda eu. Sou uma cobra peçonhenta, fico dando bote. E ela lá embaixo, e canta lá embaixo, e anda lá. Mas o anjo traduzindo. Eu também só fico cheio de paz. Você pensa que você vai chegar no seu casamento, querido? A sua casa tem que ser um manancial, tem que ser um lugar de prazer, tem que ser um lugar de alegria, e não um ringue do UFC. É o Anderson Silva Gospel. Anderson Silva Gospel. E a Mulher Maravilha Gospel também. Chega lá, o pau quebra. Você vai ver agora quem que você vai encarar. Um dia eu atendi um casal que a mulher batia no ombro. Falei, irmã, você bate nele? Eu falei, bate, pastor. Bate. E ele, pastor, como é que mais apanhar? Olha para cá, meu irmão. Se você não estiver bem com a sua esposa, com o seu marido, simplesmente Deus não vai ouvir esse coração. E para vencer esse obstáculo, a atitude é simples. Você tem facilidade de orar com os irmãos, tudo na igreja. Tem ou não tem? Vamos ser honestos. Se alguém ficar endemoniado aqui, parece um monte de gente aqui. Um sai, outro amarra, outro sai, outro amarra, outro sai quebrar o nome. O demônio não sabe o que ele fala. Eu me chamo, não, estou saindo, não, espera aí que eu estou amarrado, não tem jeito de sair. O demônio fica em dúvida o que ele vai fazer na vida dele naquele momento ali. Porque é tanta gente. Mas quando fala assim, ora com a sua esposa, ora com o seu marido, o negócio pega. Sabe por que pega? Porque não tem ninguém que conhece mais você do que o seu marido e a sua esposa. Descomungado, vai pôr a mão na minha cabeça agora. Eu não sei o que ele fez o dia inteiro. Me tratou mal, me escorraçou, pisou em mim e agora vai orar comigo. Não aceito. Sabe? Se humilha. Começa a pedir perdão, me perdoa. Sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa, me perdoa porque eu não moro com você. Se você é marido e não mora com a sua esposa, você está no caminho do caminho. Se você, esposa, não intercede pelo seu marido, a coisa está indo mal. Sabe? Só um com o outro, na hora, é que os problemas vão ser resolvidos. Por isso eu queria que você que é casado, você que é jovem, vai orar pelos seus pais. E você que é casado, fique de pé agora. Aqui. Você que está com seu marido, com a sua esposa. Se a esposa não estiver aqui, você vai orar pelo seu marido, pela sua esposa. Passa a mão na sua esposa, no seu marido agora. Enquanto o teclado toca, começa a orar. Se você está magoado, pede perdão agora. Resolve agora. Vamos pedir perdão da igreja. Você que é solteiro, ora pelos seus pais agora. Ora pelos seus pais, ora pela sua casa. Vai orando, meu irmão. Quero ouvir a sua voz agora. Vai orando com a sua esposa. E põe as mãos na cabeça da sua esposa aí agora. Põe as mãos na cabeça dela. Vai orando com ela. Vai pedindo perdão. Fala, meu bem, me perdoa. É agora. Vai orando pelo seu marido, se ele está aqui. Fala, Deus abençoa aquele homem. Abençoa aquela mulher, aonde ela estiver. Vai orando, meu irmão.
também perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Deus só abençoa quem reconhece que é pecador. Quem acha que é bonzinho, santarrão, está fora da bênção de Deus. Vou te falar, quando você recusa perdoar, você está declarando que você é justo diante de Deus e que você tem o direito de cobrar a justiça dos outros, que você é melhor do que seu irmão, sabe? E quando a gente acha que é justo demais, nós não precisamos da justificação do sangue de Jesus, irmãos. Agora, sem a justiça de Cristo, nós não podemos chegar diante de Deus. Não temos como nós nos chegarmos diante do Senhor, sabe? Se nossos pecados não estão perdoados, então não temos como orar. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia diz que não existe quem não cometa pecado. Então, se você pecou, é melhor pedir perdão. E olha, quando nós perdoamos, nós somos também perdoados. E aí o céu se abre sobre nós. Você sabe por que Deus estabeleceu o perdão de que deveria ser 70 vezes 7 por dia? Você já parou para avaliar? 490 vezes por dia. Você sabe por que Deus estabeleceu esse padrão? Porque Ele mesmo tem que praticar conosco. Sabia disso? Ele mesmo tem que praticar conosco. Às vezes tem gente que peca tanto que Deus tem que perdoar ele 490 vezes por dia. Olha que coisa. Mas às vezes nós endurecemos o nosso coração e temos dificuldade de perdoar uns aos outros. Além de receber o perdão, nós temos que nos dispor a pedir perdão e aprender a perdoar. Diga para quem está do seu lado: perdão é para quem não merece. É para quem não merece, irmãos. Perdão é para quem não merece. Você não merecia ser perdoado, mas Deus resolveu te perdoar. Aleluia. Deus resolveu liberar perdão. Se você sabe que errou com alguém que está magoado com você, você tem que procurar e reconciliar com ele antes de orar. A ordem de Jesus ela é bastante clara. Deixe perante o altar a sua oferta. Vai primeiro reconciliar com o seu irmão. Às vezes temos uma grande dificuldade, uma grande disposição de perdoar e de pedir perdão. Sabe, irmãos, o que eu vejo com tudo isso que eu tenho pregado? E como me falta pregar, então mais 7 aspectos, ainda são 21. E Deus nos quer ensinar coisas práticas. Deus está querendo ensinar coisas práticas para nós, apesar de nós termos aqui crente com teia de aranha, de tão velho na fé que é. Querendo ensinar coisas práticas para nós, para ter uma vida prática. Sabe, irmãos, tem muitas igrejas aí que vivem de expulsar demônio, campanha de sal grosso, da água benta, da rosa mística, não sei mais o que lá. Deus não quer isso para nós. Deus quer uma igreja que pratica o Evangelho. Deus quer homens e mulheres que andam na prática da palavra. Sabe? E o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, mas Deus nos deu vida. Você está magoado? Está ferido? Você não acha que está passando a hora
de crescer, de avançar, de restaurar a comunhão. Nós precisamos parar, irmãos, de criar contendas entre nós. Nós precisamos restaurar o altar caído. Porque Deus não tem ouvido a oração de irmãos. Tem problema com o pecado. Não pare de tocar, por favor.